Paz, queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos para a nossa quarta aula de métodos de estudo bíblico e hoje nós vamos ver o método de estudo bíblico indutivo. Esse método ele serve para textos pequenos e para textos grandes. O ideal é você ir realmente escolher um livro da Bíblia para que você possa fazer todo o estudo e depois você vai dividindo por partes e depois você retoma para o todo. Mas vamos entender melhor o que é esse método de estudo indutivo? Então, olha lá, ele se refere ao estudo que lida com uma conclusão baseada na verificação anterior dos fatos, em nosso caso, na Bíblia. Então, nós vamos olhar para a Bíblia e para os fatos que estão ali na Bíblia. O estudo indutivo da Bíblia parte do pressuposto que a revelação objetiva registrada é o nosso ponto de partida, mas também é o nosso ponto de chegada. Ou seja, eu parto dos fatos bíblicos, faço uma análise e volto neles para ter as conclusões, ok? O estudo não dirige a Bíblia, mas é a Bíblia que vai dirigir o estudo. Vamos entender melhor? Esse método ele tem 3 passos maiores. Depois, no final do vídeo, eu vou mostrar para vocês uma Bíblia de estudo indutivo que tem mais detalhado todos os outros passos quando você quer estudar um livro inteiro. Esses passos aqui nós podemos usar para textos pequenos e para textos grandes. Como na tarefa a gente vai se ater a um texto menor, a gente vai focar aqui, ok? Então, quais são os passos? Primeiro, você vai observar o que eu estou vendo nesse texto. Então eu vou me nortear. O que está colocado ali? Para quem? Como? Depois você vem com a interpretação. O que eu estou entendendo desse texto? Então eu fiz as perguntas-chave. O que, como, para quem, quando. Vou analisando. Depois eu vou fazer uma interpretação. O que eu estou entendendo disso que eu estou estudando? E por último, uma aplicação. O que eu faço? Qual é a lição para a minha vida desse texto? Vamos retomar? Você seleciona o texto, ok? Faz essas perguntas-chave. O que eu tô vendo? Para quem que é? Quando que é? Onde se dá esse texto? Qual o contexto? Como que estava acontecendo aquela situação? Então a gente vem com as perguntas que são as direcionadoras. Fiz um olhar inicial para esse texto, agora eu vou interpretar. Por que foi dito isso? O que a Bíblia realmente estava querendo dizer ali naquela passagem. E por último eu vou interpretar, trazendo isso para a minha vida, vou aplicar. O que eu faço com isso? Com tudo isso que a Bíblia está falando para mim nesta passagem. O que é legal deste método é que se você, por exemplo, pega uma carta paulina ou uma carta de Pedro, você faz análise capítulo a capítulo, depois você faz um esboço geral do livro, utilizando as mesmas questões, só que daí num olhar macro, num olhar maior, e aí você vai ter o entendimento do texto todo. Então ele serve para o micro e ele serve para o macro também, ok? Então vamos lá, escolhi o texto, faço uma leitura ampla, faço as anotações gerais, faço um esboço sintético e um quadro geral daquele texto. Se eu for estudar o livro todo, ou a carta toda, enfim, uma passagem maior, também posso fazer. Só que depois eu também, naquela passagem, mesmo que seja pequena, ou seja, o livro todo, eu vou vir com um olhar microscópico, atentando para as mínimas coisas desse texto. Faço então uma leitura cuidadosa. Que gênero literário é? É uma poesia nos Salmos? É um texto profético, é um texto histórico, é um texto descritivo. Perguntas observadoras, então para quem, quando, por quê. Vamos ver a estrutura gramatical, os verbos que tem lá, os substantivos, os modificadores, os conectivos. Isso é importante. Quando você vê o e ou o ou, há uma diferença muito grande na interpretação de um texto qualquer, muito mais num texto bíblico. Então a gente precisa estar atento a isso, à estrutura literária e ao esboço mecânico, como se dá a estrutura daquele texto. Observei, vi como é que está o texto, então vou interpretar. Vou fazer uso das regras de hermenêutica, que a gente já aprendeu um pouquinho. Então vou ver quem é o autor, a data, para quem foi escrito, qual o propósito, qual a mensagem, qual é o pano de fundo desse texto que eu estou estudando, e também um olhar mais
atento aos detalhes, né? Então, uma hermenêutica especial que se aplica ao texto, o estudo dos vocábulos, o que as palavras no original do hebraico ou do grego querem dizer naquela palavra, o que realmente significa, qual é a raiz daquilo que está ali, porque às vezes uma palavra que foi traduzida para o português não tem o mesmo sentido do original. Então, quando eu faço a interpretação e eu venho aqui para essa hermenêutica e para esse estudo do vocábulo, é importante eu entender o que estava querendo ser dito ali naquela palavra no original, na língua original. E a correlação, então o contexto, a comparação, a consulta e um esboço pré-exegético nesse estudo micro de interpretação. Então primeiro observo, agora aquilo que eu observei detalhadamente, eu vou interpretar no macro e no detalhadamente e vou aplicar. Então eu vou pegar os princípios gerais de aplicação para quem que o texto estava querendo dizer aquilo, mas o que aquele texto quer dizer para mim hoje, no meu contexto atual. Vou aplicar os princípios e o literalismo, então aquilo ali, qual é o princípio embutido naquele texto? Literalmente o que estava dizendo? Comparar o princípio com aquilo que é literal, lembrando da importância do contexto histórico e cultural de cada um dos textos, ok? E aí eu vou fazer algumas aplicações execuíveis, ou seja, aquilo que eu consigo fazer, aquilo que eu consigo executar na minha vida, algumas aplicações objetivas, o que eu posso planejar para que eu possa melhorar na minha vida enquanto cristão, enquanto servo de Deus, que eu posso fazer de uma forma breve, rápida, ok? Se for algo mais longo, que eu possa também estar mensurando as metas que aquele texto trazem para a minha vida espiritual. É muito importante, a gente planeja tanta coisa. Planejamos a nossa vida financeira, tá chegando o fim do ano, o que eu vou fazer o ano que vem? Vou sempre planejar. Mas e para a minha vida enquanto cristão? O que eu estou planejando? Eu vou continuar do jeito que eu tô ou eu vou crescer no Senhor? Se eu vou crescer no Senhor, de que forma que eu vou crescer? Então eu tenho que planejar o que eu vou fazer, os objetivos que eu quero chegar, aquilo que eu consigo fazer de uma forma mais breve, aquilo que eu consigo mensurar, isso eu não tô bom, preciso melhorar, vou melhorar em tanto tempo. E tem os alvos para as nossas aplicações, né? Então, perguntas aplicativas. Quem pode me ajudar a fazer isso? Eu posso fazer isso? Como, onde, o que, por quê, quando, para quê e quanto? Então essas perguntas trazendo para as nossas vidas, para a aplicação da palavra na nossa vida diária também é importante, ok? Então neste estudo nós vimos o método de estudo bíblico indutivo. Para a gente saber mais, esse texto fala também sobre o estudo indutivo da Bíblia, traz detalhamento, traz um passo a passo de uma forma diferente que talvez você amplie aí, talvez não, com certeza você vai ampliar o seu conhecimento.